Irmãos, estamos na nossa série, então, falando de Efésios, e hoje nós vamos falar do capítulo 4, amém? Eu confesso que o capítulo 4, por si só, para mim, seria motivo para nós ficarmos aí um ano pregando. De tanto assunto, de tanto conteúdo, de tanto ensino que nós podemos tirar desse capítulo 4. Eu mesmo, há um tempo atrás, com a intenção de fazer no ministério uma conferência, até conversei com alguns pastores e até começamos a trabalhar. Montamos uma conferência chamada Renotes. Eu mesmo fiz muitas anotações sobre o capítulo 4, a partir do versículo 13, onde falava da unidade do corpo da igreja, né? Unidade de Cristo. A palavra Renotes é uma palavra em grego que define unidade, né? Mas eu tenho muita coisa para falar. Eu peço que Deus me dê graça para eu tentar ser bem sucinto. Então nós vamos ler o texto e aí aquilo que eu consegui saltar aqui no texto, a gente vai comentando, amém? Aquilo que também o Espírito Santo for nos conduzindo. Eu tenho muita coisa anotada, mas eu quero deixar a graça me dirigir para que eu possa falar ao coração dos irmãos aquilo que Deus quer falar com você essa noite. Então, Efésios 4, eu inclino o meu entendimento, o meu conhecimento, meu estudo agora, a intervenção do Espírito Santo, para que ele possa mover-se nele e fazer dele aquilo que apraz. Então nós vamos ler o capítulo 4, para que a gente possa ler de maneira mais suave. Hoje eu quero fazer uma leitura alternada, mas diferente. Nós vamos ler assim, ó. Eu, pastor, vou ler o versículo 1. Os homens lerão o versículo 2. As mulheres lerão o versículo 3. E assim, nós vamos alternando. Tudo bem, não? Eu leio um, os homens outro, as mulheres outro. Tudo bem? Não vai ser gravado vocês lendo, não. Fiquem em paz, para vocês não passarem vergonha. Eu vou ler o versículo 1 e a gente começa. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Homens, vocês vão ter oportunidade, mas a delas está mais bonito. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, uma só esperança da vossa vocação. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Aquele que desceu e também é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Do qual todo o corpo bem ajustado
ligado por auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, com avidez cometeram toda a impureza. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Não. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir ao que tiver necessidade. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia seja tirada do meio de vós. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Obrigado pela leitura pública, Senhor Deus, da palavra, Pai, porque ela já é, por si só, poderosa, Senhor Deus, em atingir a nossa mente e o nosso coração. Quando os nossos olhos, ó Pai, deslizam, Senhor Deus, sobre os textos da Sagrada Escritura, e quando lemos coisas aqui, Senhor Deus, que mesmo que ninguém nos fale nada, essas palavras vêm como flecha contra o nosso coração, a fim de nos corrigir, nos ensinar, nos redaguir, nos direcionar em justiça. Senhor, nós nos sentimos abençoados, Pai. Abençoa o teu povo, Pai, para que eles possam amar a leitura bíblica. Abençoa o teu povo, Pai, para que eles possam se debruçar em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor pela palavra. Senhor, obrigado, Deus, por esse texto bendito. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor me dê graça agora, que teu Espírito Santo faça uso, Senhor Deus, da minha mente, da minha boca e do meu coração, para que eu possa, Senhor Deus, manifestar, ó Deus, e ensinar aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida e no meu coração nessa noite. Senhor, que teu poder seja manifesto no entendimento dessa igreja, no coração do teu povo e sobre o coração do teu povo, o Senhor possa colocar o seu trono e reinar, não só agora, mas em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus seja louvado, amém, irmãos? Que texto maravilhoso, não é verdade? Eu confesso aos irmãos que são muitos os textos da Bíblia que eu gosto de ler. Mas esse é um dos textos que eu fico assim, maravilhado. Eu tenho bastante coisa para a gente conversar sobre ele. Mas eu confesso que só de nós lermos esse texto aqui, eu poderia ir embora, irmãos. Eu não sei você, mas assim, só de ler esse texto, só de ouvir algumas coisas aqui que ele fala, ainda que eu não entenda tudo que está escrito aqui, mas assim, só de ouvir algumas coisas que o texto fala, ele já é uma pregação para mim. Ele já fala para mim, por exemplo, lá no final ele vai falar para mim, não entristecer o Espírito Santo de Deus. Ó, irmãos,
Só isso já faz a minha mente fazer um flashback da semana. Eu já começar a pensar para trás. Eu já instala na minha vida um retrovisor e eu começo a olhar para a semana dizendo assim, meu Deus, será que eu não entristeci a semana? Sabe por quê? Porque é engraçado, a gente fica preocupado às vezes, não que não deva se preocupar, mas a gente fica preocupado assim, essa semana não foi boa, eu entristeci meu marido, eu deixei ele magoado comigo, ele ficou emburrado comigo uns 3 dias. A gente já fica mal, não fica? Aí a gente diz assim, nossa, essa semana eu tive que dar uma sova no meu filho, espero que você não bata nele, mas eu tive que pegar ele na orelha, e aí depois eu fiquei tão triste, porque acabei brigando com meu filho, ele ficou meio assim. Ou, nossa, essa semana eu tive uma discussão feia com a minha sogra, ou com o meu sogro, ou com a minha amiga no trabalho, eu não estou bem, com a minha sócia, com o meu sócio, semana não foi legal, eu fiquei mal. Eu não sei vocês, eu particularmente não gosto de brigar com ninguém. Eu aprendi com o pastor Celso uma frase que é assim, eu dou um boi para não entrar numa briga. E eu dou uma boiada para sair dela. Eu faço de tudo para não ficar numa briga. Se eu puder, eu não quero uma briga. Eu não gosto de briga, eu não gosto de discussões que me deixam tristes. Eu não gosto. Eu sei que é necessária, é inevitável às vezes. A gente tem que passar. Mas quando eu olho para esse texto, eu fico pensando assim, se Deus colocar um retrovisor aqui, a minha mente já faz uma leitura da minha semana. Eu fico preocupado se eu entristeci minha filha, se eu entristeci minha mulher, se eu entristeci meu colega, se eu chateei meu amigo, meu irmão da igreja. Mas a pergunta que a gente deveria fazer é, será que eu não tenho entristecido o Espírito Santo? Será que se eu olhar agora no reflexo da semana que passou, só da semana que passou, de domingo até agora, e eu olhar assim pelo retrovisor, tentando enxergar o que passou na semana, será que eu não entristeci ele? Então, só de ler esses versículos, eu nem estava pensando em falar nisso, mas vamos lá. Eu quero só chamar a nossa atenção para o primeiro versículo inicialmente, antes da gente introduzirmos no texto por completo, mas só o versículo 1, ele faz uma coisa muito interessante, isso é algo importante para a gente entender. O apóstolo começa dizendo, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor. Primeiro você precisa saber que Paulo estava preso. Provavelmente Paulo estava preso em Roma aqui. A história diz que, quem estuda a história diz que provavelmente ele estava preso em Roma quando ele escreveu isso. Por isso ele está falando que ele é o preso do Senhor. E por que ele é preso do Senhor? Não que ele é um preso em Cristo, não. Mas ele é preso por causa da pregação do Evangelho. Lembra? Em Jerusalém ele é preso e ele apela a César. Então ele é levado para César, para Roma, e em Roma ele fica preso. Ainda que em prisão domiciliar por um tempo, mas ele fica preso. Mas o que eu queria chamar a nossa atenção é para essa expressão também. A expressão rogo-vos. Às vezes a gente vai lendo e vai passando desapercebido. Isso até é um assunto da conferência que eu montei, uma das palestras da conferência que eu tinha montado, porque essa é uma expressão extremamente jurídica. Nosso sistema de leis, ele é muito baseado na ideia grego-romana também. E os romanos, eles usavam essa expressão, essa ideia era uma expressão jurídica. Quando você dizia rogo, ou quando um rogo, na verdade, né, ou no latim rogatio, né, a ideia é de que você está fazendo uma solicitação ou um pedido por alguém, ou em nome de alguém. Aqui, quando Paulo fala rogo-vos, pois, Paulo sabia muito bem das leis romanas. Afinal de contas, Paulo era um grande estudioso e um grande... Por sinal, se vocês prestarem atenção, quem gosta, as advogadas aí de plantão da igreja, pode ler um pouco das cartas de Paulo, você vai perceber que tem muita coisa jurídica aqui. Muitas expressões jurídicas. E uma delas é essa expressão rogo-vos. Porque quando o romano ele fazia uso disso, era quando alguém ia pedir ao juiz em função de outro, ou seja, Paulo está rogando na representatividade de alguém. Ele está aqui representando alguém.
É como se ele estivesse dizendo: eu rogo a vocês, mas eu não estou rogando por mim, pela minha pessoa, porque eu acho importante, mas é porque eu estou representando alguém que pediu que eu fizesse esse rogo. E essa pessoa que ele representa, Paulo está como se ele estivesse representando o próprio Jesus. Então ele roga em nome de Jesus que nós andemos digno da nossa vocação. Que nós nos comportemos digno da nossa vocação. E não tem nada mais triste para Deus, ou para a igreja, ou para o pastor, ou para a comunidade cristã, do que vermos, às vezes, alguns comportamentos contrários àquela vocação. E qual é a vocação? O chamado de Cristo, o chamado do Evangelho, o chamado para a pregação do Evangelho, o desejo para a santidade, né? No capítulo 3 a gente vai ver sobre isso, fala sobre isso, o nosso chamado para a santidade. Mas eu separei algumas outras coisas e eu queria que você entendesse que esse capítulo em particular, ele é como se fosse o apóstolo fazendo um pedido em nome de Deus à igreja de Cristo. E isso é interessante. É como se o apóstolo estivesse fazendo uma solicitação jurídica. É como se ele estivesse fazendo algo que tivesse valor jurídico perante o juiz agora. Eu estou rogando a vocês em nome de Deus, em nome de Cristo, que vocês comecem a andar direito. E ele vai continuar dizendo: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando. E aí eu gosto sempre de explicar isso aqui, porque a gente acaba ficando no vício de entender que suportar é assim: nossa, eu suporto a Maria. Nossa, tenho que suportar a Priscila. Não é no sentido de suportar porque a pessoa é chata ou difícil de lidar. É no sentido de dar suporte. Essa mesinha dá suporte a esse copo, para que a água possa ficar fácil para eu pegar. Se ela não tivesse aqui, o copo não teria onde se sustentar. Quem dá suporte ao copo d'água? Esse aparador aqui. Assim como esse púlpito, esse aparador dá suporte à minha Bíblia. A ideia é de que nós demos suporte uns aos outros. Então, se alguém está meio que balançando na fé, vai um irmão lá e diz: não, peraí, meu amigo, vamos embora lá. Há poucos eu vi alguém postou um vídeo desse, eu não sei quem que foi, mas eu acho que foi alguém da igreja, em que um soldado, alguém em um lugar está passando mal, está caindo, e aí de repente 2 soldados ali numa apresentação vão encostando e seguram ele, mantêm eles firmes e dão suporte para ele, para que o companheiro não caia. Eles saem da formação deles para dar suporte para o outro que está prestes a cair. Às vezes a gente precisa entender isso. Que a gente fomos chamados para suportar uns aos outros, ou seja, para dar suporte. Eu confesso que de tantas coisas que eu podia ministrar, a gente vai falar hoje sobre a unidade da igreja. Um dos temas que a gente vai falar aqui hoje é a unidade da igreja. Deixa eu até abrir aqui algumas anotações que eu tenho aqui, senão eu vou acabar perdendo a oportunidade de falar tudo que Deus colocou no meu coração. Então, a unidade da igreja é o tema principal. Mas, quando nós pensamos nisso, o que é a unidade da igreja? Então, hoje eu trouxe alguns comentários de alguns homens que andaram na igreja, servindo de maneira muito útil. E eu trouxe algumas pessoas que deixaram frases que eu queria conversar com os irmãos sobre elas. Não só sobre o texto, mas sobre essas pessoas. Por exemplo, um famoso reformador, João Calvino, diz assim: a unidade da fé não depende de nós, mas do Espírito. Que nos cabe é manter a unidade e não criá-la, pois ela já existe em Cristo. É importante saber o que Calvino está falando. E por que eu trouxe essa expressão? Calvino, vou brincar aqui com vocês, Calvino é o papa dos calvinistas. Ele por ser determinista, então a sua teologia é um pouco fatalista, ela entende o seguinte, que toda a igreja, a unidade dela já está resolvida em Cristo Jesus, e é verdade isso.
Nós não podemos achar que porque o irmão pisou no meu pé, agora a unidade da igreja não vai estar resolvida. Agora eu preciso resolver com o meu irmão, senão a unidade da igreja não vai ser resolvida. Não, Cristo já tem isso resolvido nele. Mas nós não podemos apenas acreditar como Calvino, desculpa discordar de um homem tão profundo, porque Deus faz uso dele. O próprio Calvino vai dizer mais para frente, nas Institutas, que Deus faz uso de todos os membros, por menor que seja, para que a unidade do corpo seja cada vez mais fortalecida, para que ela seja cada vez mais unificada. Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa entender que a igreja é vista única e em sua unidade através da pessoa de Jesus. O que nos une? Não é Jesus Cristo? Não é o fato da gente fazer culto de domingo à noite, a outra igreja fazer culto de domingo de manhã, a outra igreja fazer culto de domingo à tarde, ou a gente celebrar a ceia uma vez no ano, a outra igreja celebra a ceia 3 vezes no ano, a outra igreja celebra toda semana. Não é isso. O que nos une, na verdade, é a pessoa de Cristo. E aí uma das expressões importantes, a gente até anotou lá no nosso esboço, para a gente ministrar, que é a unidade do Espírito. Quem faz isso? Como eu preguei lá em Tatuí ontem, quem faz essa obra? Quem faz essa obra é o Espírito Santo que une a igreja. E ele não faz isso nem por força, nem por violência. Ele faz isso pelo poder dele. E o poder do Espírito Santo é mover a igreja de uma maneira tão maravilhosa que, mesmo que nós enxerguemos toda e qualquer diferença entre nós, ele consegue fazer a igreja ser uma só. Porque você pode olhar assim e falar, nossa, mas a gente fala de evangélico no Brasil e no mundo, a gente fala, nossa, parece uma bagunça, cada um fala uma coisa, não é? E é uma coisa até muito estranha às vezes. Mas se nós desacreditarmos que o Espírito Santo não tem poder para, de alguma maneira, unificar tudo isso, nós estaremos com uma fé deficiente. E nós estaremos acreditando numa resposta que cabe só a nós. Tipo, não, então se eu fizer direito, a igreja será uma só. Isso, por melhor que a gente possa querer, isso não é algo que nós conseguimos, mas é algo que o Espírito Santo opera. Mas um outro grande nome é o John Stott, ele diz assim: a exortação à unidade não é apenas organizacional, mas espiritual. A diversidade de dons não anula a unidade, antes a enriquece. E aqui ele já entra numa outra parte que a gente vai falar mais para frente. Mas é importante a gente entender, e por que eu vou ficar só com a primeira parte de John Stott, porque ele fala assim que a exortação, ela não é apenas organizacional, mas espiritual. Então, quando nós vemos Paulo dizendo assim que roga, e começa aqui uma exortação à igreja, uma exortação aos membros de Efésios, ele está fazendo uma obra espiritual, ele não está tratando problemas comuns apenas. Imagine que num domingo à noite aqui eu fosse tratar todos os problemas que a igreja tem. E eu começasse aqui a tratar problemas diversos, por exemplo, fofoca, reclamação, desânimo. Imagina a gente começasse a... Eu estaria tratando coisas da vida ou coisas espirituais? Coisas espirituais. Se nós não entendemos que essas coisas são espirituais, nós não entendemos, então, que o Espírito Santo está interessado nessas coisas. O que é espiritual e o que não é espiritual? A gente precisa entender. Nós nascemos em Cristo. Mais para frente a gente vai falar disso, né, da vida nova. E a vida nova, ela é espiritual. O apóstolo vai dizer que aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas, de ninguém é discernido. Mas aquele que é carnal, ele não percebe essas coisas. Ele acha que essas coisas dizem respeito a ele. Somente a ele. Exclusivamente. E tem um perigo nisso. É perigoso porque quando a gente, muitas vezes, eu até... vou fazer esse comentário, mas não em função de uma coisa que eu ouvi essa semana, para que a pessoa não pense que estou falando em função disso, mas quando a gente começa, às vezes, a ser reservados demais, ou a achar que a gente resolvemos as coisas do nosso jeito e com as nossas maneiras que nós criamos, né? É perigoso porque essas coisas também, elas podem, não, sem nós percebermos, ela pode criar nuances de orgulho em nossos corações.
E por que muitas vezes a gente quer resolver de maneira reservada e exclusiva, ou a gente começa a levantar uma bandeira de uma vida reservada? É porque a gente não gosta da exposição, e a exposição, ela muitas vezes acaba destruindo uma imagem que nós queremos construir para as pessoas, ou perante as pessoas. A reserva, ela é sempre importante, e uma vida reservada, ela é salutada na Bíblia como um zelo por você mesmo, mas ao mesmo tempo, a autoproclamação disso num estilo de vida constante, ela pode levar a gente para um estilo de vida um tanto orgulhoso. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente tem dificuldade de procurar alguém, porque a gente criou um estilo de vida tão reservado, que isso foi criando alicerces de orgulho, que quando a gente vai falar, a gente se sente constrangido demais, e se sente como se alguém estivesse arrancando a nossa capa, sabe? E entrando em áreas que a gente não consegue. Eu estou falando isso, né? A gente começou um curso aqui sexta-feira, até para a igreja estar ciente, porque a gente está fazendo em secreto. A gente começou um curso aqui com alguns casais específicos. E eu mesmo selecionei alguns casais, chamei eles, é um curso. Esse curso não cabe mais do que 6 casais. Na verdade, são 5 casais e um casal que vai estar em treinamento. Nós começamos um curso chamado Aliança, da Universidade da Família. E esses casais estão sendo treinados nesse curso, que começou sexta-feira agora, e eles vão passar por esse processo. Não pense que só eles. A minha ideia é que todos os casais da igreja façam esse curso. Inicialmente são esses 6, mas posteriormente outros casais farão, né? Mas e aí a gente teve essa conversa aqui, né? Quem estava lá sabe disso, mas a gente teve essa conversa e essa dificuldade que nós encontramos muitas vezes de entendermos esse desnudar da nossa vida, mas não é um desnudar no sentido de expor a sua vida a qualquer um, tá, irmãos? É no sentido de desnudar em momentos certos, em momentos coerentes, em momentos propícios que o Senhor nos concede, amém? Não é qualquer... Lembra daquela mulher, o filho morreu e as pessoas perguntavam para ela, tá tudo bem? Ela dizia, vai bem. Aí o outro perguntava, e aí, vai tudo bem com você? Como é que você está? Ela dizia, vai bem. Mas quando ela chegou perto do profeta, o que ela fez? Então não é qualquer pessoa. Cuidado para você não achar porque eu estou falando sobre essas coisas. Estou dizendo para você sair agora, sair contando. Entra no Uber e começa a contar, rapaz, você não sabe, meu marido hoje brigou comigo, eu não sei o que, irmão. Guarda para você isso aí, pelo amor de Deus. Não é? Não é? Cuidado, a gente precisa ter reservas. Mas temos momentos, como o curso, que é um momento interessante para isso, e alguns outros momentos que Deus nos condiciona. Mas é importante a gente entender que essa obra do Espírito, ela acontece em nós de maneira poderosa, mas ela acontece na realidade dessas circunstâncias que eu citei. Não é assim no sentido... Porque quando a gente fala de coisas espirituais, a gente pensa que Deus vai descer do céu, ou vai mandar um anjo do céu, e ele vai tratar conosco dizendo, eis que eu te digo, isso e aquilo. Não, irmãos, Deus vai tratar de coisas condicionais da nossa realidade, que aconteceu conosco, às vezes na semana, no dia a dia, ou problemas que surgiram, situações que aconteceram no meio do corpo da igreja e que por meio de exortação consciente, com sabedoria, com entendimento, vai ser tratado. E isso é coisa espiritual. É coisa espiritual e você precisa dar ouvido a isso. Senão você vai acabar achando que a sua vida, ela não pode ser desse jeito. Não, eu vou na igreja, mas... a minha vida cuido eu. Não, irmãos, desculpa falar para você. A sua vida é importante para todos nós. E a sua vida é do interesse de todos nós. Você está bem é importante no corpo da igreja. A unidade da igreja se preocupa com isso. Nós somos um corpo e se uma parte dela está bem, a gente está bem. Mas se uma parte dela está mal, a gente está mal. A gente precisa se preocupar com isso, né? Lutero vai dizer assim, o vínculo da paz não é outra coisa senão o amor cristão, que suporta as fraquezas do próximo, não buscando os seus próprios interesses. Veja que Lutero, quando ele fala isso, ele fala no sentido de que eu preciso me preocupar com a Neide. Eu quero ver a Neide bem.
Tá ruim? Ah, tá. Eu nem estava achando ruim, mas tá bom. Eu preciso me preocupar com a Neide, porque a vida da Neide me é importante. Ela não é importante só para o Jandes, que é o filho dela. É importante para mim, porque ela é parte integrante de um corpo que para mim é muito precioso. Que corpo é esse? A igreja. A igreja do Senhor. Eu preciso olhar para isso. A unidade do Espírito, ela acontece de uma maneira natural e sobrenatural ao mesmo tempo. Sobrenatural porque o Espírito Santo, ele está no nosso meio, interligando as nossas vidas de maneira maravilhosa, e não é só por afinidade, por interação social, mas por oração mesmo, por dedicação, por gente. A gente tem, como eu tenho aqui a Maria que faz esse papel na igreja, e ela está sempre mandando mensagem para as pessoas que a gente tem mais distante, mas a gente tem gente aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem gente de outros lugares, que a gente faz acompanhamento espiritual, e como é que a gente sabe que essas pessoas estão bem? Pela oração. Resposta de oração. Nós soubemos há pouco tempo da vida do Luan, que passou por um processo de câncer e tal, mas que graças a Deus operou uma grande obra, e mesmo distante, mesmo nunca tendo visto o rosto dele, mesmo nunca tendo estado com ele, sentado com ele, mas nós temos orado às terças-feiras aqui, e hoje ele está saudável. Passou pelo processo do câncer, fez os exames agora, e a notícia é de que ele está bem. E nós nos alegramos com ele. E nós temos grande alegria em saber que Deus operou essa obra na vida dele. E ao mesmo tempo, de contrapartida, nós temos grandes tristeza quando sabemos, por exemplo, que essa semana o nosso irmão Felipe enterrou a avó. Sabemos como é triste perder um ente querido. Tivemos aqui na igreja a morte do nosso amado irmão Zé. E sentimos. É lógico que a dor e o sentimento, ele está ligado à aproximação. Por exemplo, se eu perguntar para o Vitor DK sobre o quanto ele sentiu a morte do irmão Zé, talvez ele não vá sentir como a irmã Maria, que tinha mais proximidade dele. Então é um pouco mas de qualquer maneira, a igreja ora pelos familiares, ora pelas famílias, ora pelos parentes do irmão Felipe, ora pelos parentes do irmão Zé, porque sabemos que toda perca traz alguma dor, toda separação deixa uma ferida, então nós nos compadecemos dele. Hoje, assim que eu me encontrei, eu abracei e já transferi para ele os meus sentimentos, dizendo, meu amado Felipe, que Deus console seu coração, seus familiares. Isso, não agora só que eu vi, não, isso eu tenho feito nas orações semanais, dizendo, Deus consola o teu servo, porque haverão dias de saudades, dias doloridos, dias que a pessoa lembrará, nossa, hoje seria dia que a gente estaria comendo a macarronada da avó. Isso traz tristeza. E o que é a unidade do Espírito, senão também compartilhar todas essas coisas? Um dos grandes problemas nossos é que nós achamos que o secular e o espiritual e o sagrado são coisas diferentes no sentido de as coisas que acontecem lá fora da igreja é secular, as coisas que acontecem dentro da igreja é sagrado. Eu explicava isso lá em Tatuí ontem. E hoje nós já temos um entendimento para saber que não é assim. Eu mesmo já tive o cuidado de ensinar aqui à igreja que secular na Bíblia não é música secular, não é comida secular, não é lugar secular, é século. É as coisas dessa era. As coisas dessa era, dessa geração. O espírito dessa geração é um espírito secular. Mas não é uma música ou alguma coisa, ou uma roupa, essa roupa é secular, essa roupa é sagrada. Não, tem gente até que eu me entristeço com a igreja cristã que pensa assim. Que eu posso usar uma roupa ali, porque aquela roupa é para o mundo e essa roupa é para a igreja. Não, irmãos, não, lógico, existe certo requinte de cuidados para estar em determinados ambientes. Mas o crente deveria andar no mundo vestido de maneira santa. Em todos os lugares.
em todos os momentos. Não apenas na igreja, em todos os ambientes. Por quê? Porque ele é chamado a ter uma vida santa. Tendo dito isso, sobre a unidade do Espírito, eu quero só terminar com o versículo 6, que diz assim, não, o 5 e o 6 que diz, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Que coisa maravilhosa. A unidade do Espírito, ela é tão profunda, porque Paulo poderia ter dito sobre coisas espirituais. Por exemplo, como em algumas denominações que se julgam uma unidade espiritual baseada na doutrina que carrega. Eu, particularmente, tenho uma certa... Comentava isso até com o Vitor um dia desses, falando sobre ensino. Eu tenho até uma certa chateação com algumas coisas que eu vejo. Que as pessoas colocam assim... igreja, aí coloca aquilo que elas acreditam na placa. É ruim demais. Então parece que a igreja tem a unidade baseada no que ela acredita só, na defesa principal dela. Então ela coloca ali uma ideia. Ela coloca a ideia dela ali às vezes. É tão ruim, a igreja de Cristo não deveria se expressar assim. A igreja de Cristo deveria ser uma expressão da glória de Deus. E isso é tão maravilhoso que Paulo, quando apresenta isso, olha quem ele usa. Ele usa o Senhor. Ele usa exclusivamente o Deus e Pai. Porque não há nada mais que nos ligue tão intrinsecamente, tão profundamente. E digo mais, talvez você precise saber disso. Nós temos mais ligação por conta do Pai Celeste do que pelo Pai carnal. Eu sei que a gente sente uma grande aliança, uma grande ligação com os nossos parentes consanguíneos, ou seja, meu filho, minha filha, e eu sei que é isso. Mas, irmãos, deixa eu contar uma coisa. Eu oro a Deus para que Deus salve as minhas filhas. Eu oro a Deus para que, além de minhas filhas, elas sejam minhas irmãs em Cristo Jesus. Eu amo a minha esposa e a gente tem uma ligação de ser um só. Mas mais do que ser um só, eu oro a Deus para que nós sejamos um em Cristo Jesus. Porque você pode ter uma ligação consanguínea a vida inteira com seus parentes. Mas elas acabarão quando você descer na sepultura. Seu marido só será seu marido até o dia que ele morrer. E seus filhos serão seus filhos até o dia que você morrer, ou eles morrer. E que nessa proporção a gente pensa, acho que você pensa igual eu, prefiro que vá eu, né? Mas olha que coisa maravilhosa, porque quando nós temos o mesmo Pai, é que se minhas filhas forem minhas irmãs em Cristo Jesus, a minha ligação com elas não acaba quando eu morrer. A minha relação com elas não se encerra quando eu morrer. Elas terão continuidade, porque nós seremos um só em Cristo Jesus, do qual Paulo nos liga pelo Pai. Por isso nossa oração, a oração é Pai Nosso, né? Pai Nosso, porque não é meu pai, é pai da Silvia, é pai da Priscila, é pai da Lívia, é pai da Liliane, é meu pai. Então ele é pai da Liliane, então ela é minha irmã e ele ao mesmo tempo é meu sogro, né? Tô brincando. Isso é coisa do Cláudio Duarte, palhaçada que ele fala. Mas enfim, é importante a gente entender que o maior elo da unidade do corpo de Cristo, ele não é as nossas relações interpessoais. Ela é o nosso Pai. Pastor, isso não importa, então, as nossas relações interpessoais? Não, misericórdia. A gente precisa saber que sim, é fundamental.
Mas o que eu preciso que você entenda é que o maior elo não é. Nós temos relações, sim, verticais e horizontais. Mas o maior elo não é esse. O maior elo é o nosso Pai. Por isso, se você tem Deus por Pai, deixa eu te contar uma coisa, mesmo que você não goste de mim, eu sou seu irmão, cara. Eu sou seu irmão, minha irmã. Talvez você nunca imaginou ter um irmão tão feio assim, mas eu sou teu irmão. Talvez você nunca imaginou ter uma pessoa tão chata na sua família assim. Eu sou teu irmão. Ainda que eu ocupe uma função, mas eu sou teu irmão. Olha que coisa maravilhosa. A carta de Efésios, no capítulo 4, Paulo fala disso, da unidade do Espírito, né? Paulo fala da unidade da igreja. Paulo insiste nessa prerrogativa de que a igreja deve caminhar para essa unidade de uma só fé, de um só batismo. E ela vai apresentar todo o esforço de Cristo, porque aquele que subiu é também aquele que desceu. Então, ele que fez essa obra pelo poder dele. Isso mostra todo o poder dele. Mas o versículo 12, ele vai começar a falar da importância dos dons, da importância dos ministérios. Ele vai dizer assim, querendo... Eu vou voltar um pouquinho aqui, não no 12, né? Cadê? A partir do versículo 7, perdão. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz que subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Eu vou pular um pouquinho aqui, deu dons aos homens. E aí ele vem aqui. E aquele que desceu, perdão, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha o que ele quer. E aí, como vocês irmãos sabem, a gente é um ministério continuista, a gente acredita na continuidade dos dons. A gente entende que a continuidade dos dons é real. Eu sei que quem acredita que os dons que ficaram foi só o pastoreio e o ensino, não, a gente acredita em todas essas funções. E a Bíblia nos dá a base para isso, por isso a gente acredita. Mas qual é a necessidade que ele põe de ter esses dons? Aí, eu gosto muito do comentário de uma Bíblia que eu tenho de estudo, do Matthew Henry, né? Que diz assim, Cristo, como cabeça da igreja, distribuiu dons a cada membro. Os ministros não são dados, os ministros são dados para edificação, não só para dominação. O propósito é conduzir todos à maturidade em Cristo. Esse pastor puritano, ele tem essa visão e eu acho maravilhosa isso. A ideia dos dons, elas são para que a gente possa exercer na igreja a maturidade e não o domínio. O que nós vemos muitas vezes é um irmão achar que é melhor que o outro porque eu profetizo, porque eu falo em línguas. Eu me lembro da minha época de jovem que a gente chegava a ficar meio frustrado. A gente ia para uma reunião de oração, eu ia para um monte, a gente ia para uma vigília, aí eu olhava para o lado, um dizia que era batizado, olhava para o outro falava em línguas, e eu lá parecendo um cubo de gelo. Rapaz, eu saía numa frustração. Eu dizia, meu Deus do céu, será que eu nunca vou ter um dom na vida? E ontem eu contava para o pastor Marcelo, porque ele falava disso, né? De quando ele era jovem, ele lembra de um retiro que teve no nosso ministério. Irmãos, há 30 anos atrás, estamos falando disso, né? Há 30 anos. E ele, então, ali, num convite ali na frente, de quem gostaria de se entregar ao chamado pastoral, alguns jovens foram. E ele lembra que muitos jovens amigos dele, ele me contava, foram lá. E ele fala, pastor, sabe quantos daqueles jovens que foram lá na frente viraram pastor? Eu. Só ele. Então, não necessariamente todos aqueles que vão atrás recebem o dom, ou correspondem ao dom. E eu contava para ele, eu disse, sabe que eu andava com uma turminha de uns 5, 6 lá, 7, e eu pensava, meu Deus do céu, eu nunca vou ser... Na verdade, a vontade de ser pastor, ou sentir um desejo, algo no coração, eu nunca senti na minha vida, irmãos, eu confesso para vocês, eu nunca tive um dia, um estralo que eu falei assim,
acho que eu queria ser pastor, mas nunca aconteceu isso comigo. E eu via naqueles homens aqueles jovens que eu andava, totalmente eles com condições de serem. Hoje, graças a Deus, eu aprendi, amadureci e vi que nenhum deles eram, na verdade, condições de serem. Mas, de todos eles, o que virou pastor foi o que menos queria. O que não queria ser pastor, virou pastor. Por isso, quando alguém fala assim para mim, pastor, não quero não, eu falo, cuidado, não querer pode ser uma condição para Deus, hein? Não querer pode ser uma condição para Deus, cuidado. Então, veja, mas o que nós vemos hoje é algumas pessoas que, porque tem algum tipo de dom, ele se acha melhor que o outro. Irmãos, quantas vezes, desculpa aqui, eu posso falar, quantas vezes a irmã é boa para falar em línguas aqui na igreja, mas também é boa para a língua para falar mal da vida dos outros lá fora? Que vantagem! Que edifica! Ora, se Deus dá dons, e aí eu estou falando de outros dons, né? Não estou chamando esses aqui, que são funções ministeriais, mas se Deus dá dons, e a intenção do versículo aqui diz assim, ó, para que... Cadê o versículo, meu Deus do céu? É o 12? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, ora, se eu tenho algum dom, ele deve servir esse propósito. Essa é a minha vocação. Se eu sou pastor, se eu sou professor, se eu sou apóstolo, se eu sou... Não importa qual seja o chamado. A minha função, se eu sou evangelista, ela deve ser para edificar. Ela não deve ser para diminuir. Aí eu faço um curso de teologia e vou para a internet bater nos outros. Ou então eu vou agora, porque eu adquiri o conhecimento, eu vou de alguma maneira trazer provocação contra o outro. É o que a gente mais vê hoje em dia. A pergunta que eu digo é, Deus está sendo edificado? O corpo está sendo edificado? O ministério de Cristo está sendo glorificado? De maneira nenhuma. Se nós agimos desse jeito, de maneira nenhuma. Mas Deus, irmãos, ainda continua dando dons. John Wesley dizia assim, os apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres não são honras pessoais, mas são serviços em favor da igreja, e cada um deve lembrar que o seu ofício existe para crescimento do corpo de Cristo. Não é honra ser pastor. Não no sentido de que não haja algum valor, sim, mas não é um privilégio, não é para eu ter uma ocupação especial, irmãos. Não é para ter não é para eu ser bajulado. Irmãos, tem uma coisa que eu tenho aversão, é bajulação. Você quer me honrar? Me ajude quando eu estiver fazendo a obra. Você quer me honrar? Me ajude quando eu estiver pregando, servindo na igreja. Você quer me honrar? Sirva para que o corpo tenha paz em si e não problemas. Você quer me honrar? Me ajude a resolver os problemas, não seja um problema para mim. Você quer me honrar? Quando eu estiver cavando, pega uma enxada e me ajuda a cavar. Quando eu estiver martelando, pegue um prego, segure. Aí eu vou saber se você confia mesmo no pastor, porque aí eu vou martelar. Quer me honrar? Seja parceiro. Não me dê presentes. Não me dê presentes. Não é com presentes que a igreja honra o pastor. Não é dando um carro novo, um salário bom ou uma roupa bonita. A igreja honra o pastor quando ela trabalha em função do ministério dele, que é servir a própria igreja. Vai no velório comigo. Vai no aniversário, vamos ali pregar, vamos levar a cesta básica, vamos levar cobertor no frio, vamos fazer sopa, vamos ajudar os pobres, vamos. Pastor, encontrei um orfanato que não tem ninguém que visita, o que você acha da gente ir lá? Vamos lá! Pastor, eu conheço um asilo que assim as pessoas largam os idosos lá e ninguém vai cuidar. Pastor, a gente queria fazer uma obra lá, o que o senhor acha? Vamos lá!
Ah, pastor, mas você consegue em tudo? Não, eu talvez não possa ir, mas se você for, a igreja terá ido, e se a igreja foi, eu trabalhei nessa obra. Que coisa a gente pode fazer? Quando você entrega um pedaço de pão num farol, Deus está sendo mais glorificado do que quando você canta um hino na igreja. Parece duro isso, né? Mas é verdade. Desde que você faça pensando no amor de Cristo por aquela alma e não na dó que você sente dela. Cuidado, porque nós temos muita gente de coração mole, mas entendimento enfraquecido. Tem gente que não consegue deixar de dar algo no farol. Não é porque ela ama a pessoa como Cristo ama. É porque ela tem um coração mole. Toda vez que ela vê alguém assim, um cachorrinho assim, um negócio assim, ela... Sabe gente assim? Mas isso não reflete o amor de Cristo. O amor de Cristo, ele é o produto de um entendimento racional, em que eu olho para outra vida e digo, Deus tem misericórdia, Senhor. Dá a blusa, dá a roupa, mas não porque você quer atender o corpo, mas porque você entende que aquela vida, ela é um espelho de alguém que ainda não entendeu o amor que Cristo tem por ela. Calbate vai dizer assim, a diversidade dos ministérios é a expressão da multiforme graça de Cristo. A unidade não é uniformidade, ao contrário, os diferentes dons colaboram para a mesma finalidade, a maturidade do corpo. Eu amo Calbate. Pensa num teólogo que eu gosto, é Calbate. É impressionante como a gente precisa entender isso. Que a nossa maturidade, ela se dará à medida que nós servirmos uns aos outros. Com o dom que nós temos. Com o conhecimento que nós temos. Com a maneira que a gente pode servir. Hoje, conversava com uma irmã que me procurou para dizer que conseguiu uma pessoa para limpar os vidros aqui da igreja. E essa pessoa tem contato, tem uma pessoa para fazer. Irmãos, que coisa maravilhosa quando você tem acesso e você usa o que você tem para servir. Para servir a Deus, servir a obra, servir o reino. Certa feita, essa acho que é uma história até bem conhecida ultimamente, por causa da... Um sapateiro pergunta para Lutero como que ele poderia servir o reino. Como que ele poderia servir na obra? Lutero diz para ele, pois bem, faça bons sapatos, venda por um bom preço, seja justo, e Cristo será glorificado e você estará servindo a obra. A gente acha que, nossa, tem que fazer um malabarismo gospel, né? E o que Deus espera é que se você for um pedreiro, que você seja decente. Ah, eu sou um social media, que você seja decente. Ah, eu sou uma atendente, que você seja decente. Uma faxineira, que seja decente. Que você não jogue a sujeira para debaixo do tapete para a patroa não ver. Se você é um Uber, que você seja decente. Esqueceu algo no seu carro, você informa, você devolve. Precisamos ter cuidado, porque a gente pode acabar achando que servir a igreja ou servir o corpo de Cristo são coisas mirabolantes, e não são. Indo para o final, porque nosso tempo... Nossa, eu tenho muita coisa para falar. E aí, principalmente essa última parte, que é a vida prática em santidade. Irmãos, como a gente precisa entender disso? Eu vou resumir algumas frases de algumas pessoas que eu acho maravilhosas. A gente tem muita coisa aqui. Praticamente do versículo 18 para frente, do 20 para frente, a gente tem algumas orientações sobre isso. Mas que a gente possa ser rápido, eu vou ler algumas coisas, algumas frases de pessoas que eu acho que são úteis para nós. O F. Bruce diz assim, Paulo contrasta o velho homem com o novo. O cristão não apenas recebe o perdão, mas é chamado a viver de maneira transformada,
refletindo o caráter de Cristo em cada relação. Ora, se você dissemina contenda, eu pergunto, Cristo é refletido nisso? De maneira nenhuma. Lutero diz assim: não basta abandonar o pecado, é preciso revestir-se das virtudes do novo homem. A fé verdadeiramente a fé verdadeira sempre se mostra em obras. A gente diz que tem uma fé, mas faz diferente. A gente canta uma coisa e faz outra. Tem um hino que é famoso agora nessa geração, que diz que por causa disso eu estou perdendo tudo, né? Não lembro qual é a letra do hino. A gente não canta aqui, e eu até peço para o grupo de louvor, nunca coloque no nosso repertório, por favor, porque é muito difícil cantar aquele hino. Eu estou perdendo a minha vida por ti. Estou deixando gastar a minha vida por ti. Irmãos, como é perigoso a gente cantar isso. Porque nós podemos estar tentando mentir para Deus. Como a gente não troca uma praia pelo culto, a gente não troca uma saída por um culto, a gente não troca uma viagem. Como você pode dizer um negócio desse? A fé, ela deve ser vista nas nossas obras, e não o contrário. Porque se eu disser assim, ó, Ana Paula tem mais fé que o Janderson, como eu posso dizer? Se fé eu não enxergo. Se não dá para eu ver daqui quem tem mais fé, como que essas coisas se revelarão? Imagina, eu ensino aqui, imagina jovens que cresceram aqui na igreja há tantos anos. Eu ensino sobre a fidelidade do dízimo, a importância de servir ao Senhor com valores e tal. Aí os jovens crescem, começam a trabalhar e não são dizimistas. Eles creram no que eu ensinei, mas eles não praticam. A fé do dízimo é válida? De maneira nenhuma, irmão. De maneira nenhuma. A primeira problema financeiro que a pessoa tem, ela faz o quê? Ela corta primeiro o quê? O sorvete? O passeio? Não, ela corta o... É por isso que Malaquias vai dizer no que me roubais. Porque a gente mexe naquilo que não pertence a gente. John MacArthur diz assim, já falecido John MacArthur: o novo homem não é uma reforma moral, mas uma nova criação. A santidade prática não é opcional, é consequência inevitável de ter sido feito membro do corpo de Cristo. Ora, se eu faço parte do corpo de Cristo, quer nessa igreja ou em outra, em qualquer outra, e eu digo que eu sou de Cristo e Jesus é meu Senhor, logo eu devo caminhar em passos largos, buscando ser santo, buscando abdicar de todo pecado, de toda malignidade, de toda ira, de toda contenda, como está escrito aqui, que não saia palavra nenhuma da vossa boca, palavra torpe, não dando lugar ao diabo, não nos irando. E se nos irarmos, não pecarmos, deixando que o sol se ponha sobre a nossa ira, não falando a mentira, procurando falar a verdade, renovando o espírito da nossa mente. Veja que o versículo 23 diz assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente, ou sentido em algumas traduções, ou alguns aí, entendimento. O nosso entendimento precisa ser tocado mais do que o nosso coração. Nós gostamos de igreja e pregação que toca o coração, mas Deus quer tocar a nossa mente. Corações tocados não necessariamente mostram crentes transformados, mas mentes transformadas revelam corações renovados. E vidas verdadeiramente mudadas pelo poder do Espírito, irmãos. Ah, irmãos, uma mente que foi alcançada, iluminada pelo Espírito e pelo poder da palavra, ela não fica quieta, ela se incomoda quando ela erra, ela fica triste, ela tem dias de depressão, mas ela muda porque Deus está trabalhando nela.
A minha esperança é que Cristo faça isso conosco. Porque verdadeiramente, se Ele fizer isso, nós sairemos daqui de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e as pessoas dirão, nossa, como esses irmãos são diferentes. Como aquela pessoa mudou, como aquela pessoa evoluiu, como aquela pessoa melhorou, como Deus fez algo diferente. Mas sabe qual é a sensação que a gente mesmo tem de nós mesmos? Que a gente não mudou nada. Mas as pessoas dizem, você não é mais a mesma, hein, Silvia? Não, você não é mais a mesma. Eu sei que você não é, sabe? Porque alguma coisa mudou em você. Ah, Neide, você não é mais a mesma, Neide. Dá para ver que você não é mais a mesma. Ah, não, é porque eu senti um arrepio, aí eu mudei. Não, irmãos. É porque a mente foi trabalhada pelo poder do Espírito, através da palavra. E, de repente, aquilo que parecia ser intransponível, virou algo maravilhoso. E saibam que a parte mais difícil de mudar na vida do crente, às vezes, é a boca. Por isso eu sou a favor de alguns pastores que dizem que a gente devia batizar os irmãos com a boca aberta. Alguns eu ia segurar um pouco lá com a boca aberta. Porque, meu Deus do céu, ô linguinha que precisava ser santa. Ô linguinha, irmãos, que às vezes serve mais no inferno do que Jesus. Agostinho de Hipona diz assim, as palavras que saem da boca do cristão deveriam ser remédio. Não para ferir, mas para curar. A nova criatura em Cristo, reconhecida sobretudo pelo poder do amor e do perdão. Mas nós, às vezes, somos mais conhecidos pelo poder da língua. Que Deus opere em nós mudança, irmãos. Que Deus faça uma obra santa em nós. E se a gente não pode ser batizado de língua para fora, eu acho que seria bom. Se a gente não pode ser batizado de boca aberta, eu oro a Deus que Ele envie aquele mesmo anjo que pegou uma tenaz do seu altar e tocou nos lábios de Isaías. Porque o profeta que era conhecido como profeta dos ais, quando ficou na presença do Senhor, começou a dizer, ai de mim. O profeta que até o capítulo 6 de Isaías dizia, ai do vizinho, ai do político, ai do médico, ai do irmão. Quando chegou na presença do Senhor, falou, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e habito no meio de homens de impuros lábios. Mas o Senhor teve misericórdia dele, e o anjo pegou uma tenaz e tocou nos seus lábios, e fez dele uma boca utilizável para Deus. Irmão, sabe de uma coisa que eu pedi para Deus? Eu me lembro como hoje, foi uma experiência das mais bonitas que eu tive na minha vida espiritual. Eu estava em casa de calça tactel, orando no meu quarto. Já casado, já recém-casado. Acho que eu não tinha nem a Lívia ainda. E havia um culto na minha mãe, dos nossos irmãos, na minha família, como vocês sabem, são todos da congregação. E naquele dia tinha uma reunião de oração lá e um irmão cego ia ministrar. E a minha irmã disse, Dri, desce lá, a gente vai orar, eu queria muito que você estivesse lá. Eles me apelidam de anjo. Eu disse, tá bom, filha, eu vou, eu só estou terminando, eu estava fazendo um estudo para o domingo, e aí eu vou lá daqui a pouco tal. E aí eu falei, eu vou lá. E como eu sei? Confesso a minha carnalidade, tá, irmãos? Eu ainda não era pastor também, mas não que isso mudasse, mas eu ainda tenho muita carnalidade. Como eu sei que eles não gostam que as pessoas vão de short, olha só a carnalidade do pastor. Eu estava de calça e eu coloquei um short. E disse, eu vou lá. E se for mesmo, Deus for falar comigo, eu quero só ver. Irmãos, eu passei pela porta. O cego disse assim, entrou um jovem aqui, que eu preciso contar uma coisa para vocês. Ele estava fazendo uma oração na casa dele, mas pensa numa oração bonita.
e pensa numa oração que agradou a Deus. Eu vou falar para vocês o que ele estava falando. Ele falava assim: Deus, toca a minha língua para ela não ser uma língua maldita, mas ser uma língua de bênção. Rapaz, aí ele começou a falar, minhas pernas começaram a tremer. E Deus me visitou ali. E ele disse que Deus ia fazer isso. Até hoje eu continuo dizendo: Senhor, toca um pouquinho do lado de cá, que eu acho que o Senhor não tocou, não. Toca um pouquinho, porque de vez em quando minha língua, irmãos, eu confesso, não é tão boa também, não. Mas Deus pode tocar a nossa boca, irmãos. E a gente pode ter a graça de Deus de servir a igreja e o reino através dos nossos lábios. Que Deus seja louvado.